Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é A Clínica em Movimento. O que pode um analista? Dentre todas as suas possibilidades, o que deve ou não fazer? Em que cartilha estão escritos os deveres deste que assume para si essa difícil missão? E se tem deveres, quais são os seus direitos? Quem o fiscaliza, julga e pune? Caberia uma instância maior essa função? Não havendo, é terra sem lei? Terra sem lei é anarquia ou ditadura? Mas não só de condenações é feita a nossa prática. É preciso apoio, é preciso muito suporte. Quem o oferece? Onde encontrá-lo? Luiz Cláudio Figueiredo, em seu livro A Mente do Analista, diz que quem se submete a esse ofício meio doido merece solidariedade, pois, retomando Freud em Análise Terminável e Interminável, analisar seria uma terceira daquelas tarefas impossíveis, em que de antemão se sabe que o resultado será insatisfatório, e por isso o coitado do analista precisará adquirir qualificação para exercer sua atividade. Como se já não bastassem todas essas agruras do próprio ofício, vivemos em um espaço e tempo definidos. Estamos suscetíveis às mesmas condições ambientais, sociais e culturais do nosso paciente, ainda que o acesso a recursos seja distinto. A pandemia esteve aí para não nos deixar negar. Não havia exceção para os psicanalistas. Todos estavam sob as mesmas dúvidas e angústias. Como manter um setting firme nessas condições? Não mudar o atendimento presencial para online seria uma estupidez. Descobrimos que o setting firme não era o imutável, mas o que podia se flexionar conforme as condições exigiam. Coube a cada um de nós muita criatividade para inventar formas de continuar exercendo nosso ofício e oferecendo espaços, outros de escuta e acolhimento. Mas e quando a mudança vem apenas do lado do analista? Como lidar com as férias que são tiradas sem consultar o desejo do paciente, ou quando o analista engravida, ou quando muda o endereço do consultório, ou quando o endereço está do outro lado do globo? Como pensar essa ousadia toda do analista? Ele pode mesmo ter tanta liberdade assim? Para nos ajudar a falar sobre esse assunto, nada melhor do que termos a companhia de uma pessoa que está vivendo esse processo de mudança de forma tão inspiradora e autêntica. Flaviana, no tempo de um áudio, conta pra gente quem é você. Primeiramente, obrigada, meninas, pelo convite de estar aqui. Sempre admirei muito esse projeto. Então, vou tentar me apresentar no tempo de um áudio, ainda bem que o áudio pode ser longo. Bom, meu nome é Flaviana Amorim, trabalho com psicanálise há 9 anos. Me formei em Ribeirão Preto mesmo, logo que me formei, como toda boa neurótica, fiquei em dúvida da especialização que eu queria fazer, então eu fui me especializar nas duas coisas pela qual me interessava. Então, me especializei em Psicologia da Saúde aqui pela USP, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e também em Teorias e Técnicas de Psicanálise pelo IEP de Ribeirão Preto, onde tive o prazer de fazer amizades e parcerias profissionais. Mas, para além do meu trabalho, né, eu sou flaviana, sou filha da Marta, nascida no litoral de São Paulo, mas crescida e criada em Ribeirão Preto mesmo. Já mudei muito por dentro, muitas vezes, já mudei muito de ideia, mas até então nunca tinha me mudado de cidade. Então eu sou uma pessoa que valoriza muito, muito mesmo as minhas relações. É minha pérola, o meu cuidado, são as minhas relações, as pessoas que eu convivo. Sou apaixonada pela minha profissão. E até então, né, tenho 32 anos e o foco da minha profissão sempre foi realmente a prioridade da minha vida. Até então, tudo que eu decidia vinha sempre priorizando a minha carreira, até porque desde que decidi trabalhar, né, com psicanálise, estou também debaixo dessas mesmas dúvidas, que por vezes parecem mandamentos de como se trabalhar com a psicanálise, até que então, com o tempo, com a experiência, eu fui adquirindo uma condição de construir a minha própria confiança, a minha própria flexibilidade, para repensar
a minha clínica, o meu trabalho clínico e procurar um pouco de originalidade. Então, outra característica minha é que eu sempre me dediquei muito em fazer aquelas coisas que as pessoas diziam para eu não fazer. E fui construindo recursos de fazer as coisas do meu jeito. Então, essa sou eu. Muito dedicada à minha profissão, muito apaixonada, mas também entendendo que, sendo eu a analista que trabalha com os meus pacientes, tenho também feito o árduo esforço de me dedicar à minha própria vida, entendendo que isso vai ter um bom reflexo na minha clínica. Isso é admirável. Sim. E no final das contas, uma coisa que veio, uma coisa que eu ouvi de um analista antigo meu, ele falava assim que eu vi uma dúvida, essa coisa do recém-formado, né? Nossa, mas tem coisa que eu faço crescer, mas eu quero ficar parecida. E aí ele falou mais de uma vez, assim, o mais importante é a gente poder sim ter nossos analistas, modelo como referência, mas criar uma coisa nossa, né? No final das contas, poder ser a gente. E acho que isso que você está falando é exatamente isso que ele pediu. Também, quando eu comecei a minha primeira análise, eu estava no último ano da faculdade, indo pro primeiro ano de trabalhar, aquela coisa. 2 pacientes, como é que pagam um aluguel de um consultório, né? Enfim. E aí eu lembro que eu estava com uma analista e na época, a Rô até lembra, eu fazia maquiagem para fora como extra, para pagar o aluguel da clínica, e eu também trabalhava como garçonete numa pizzaria para pagar o aluguel da clínica, porque eu tinha que sustentar essa clínica de algum jeito, eu tinha que sustentar minha análise, minha pós-graduação. E eu lembro que eu ficava muito constrangida, né, porque eu falava, nossa, imagina se algum paciente me vê aqui, né, entregando pizza, vai pensar que eu sou escola péssima. E como assim eu vou trabalhar com psicanálise e fazer maquiagem? Eu lembro que essa minha analista, ela foi bem assim, e ela falou, Flaviana, a gente precisa muito, às vezes, parar de psicologizar um pouco as coisas. Você disse na introdução, você é uma pessoa que está trabalhando com isso, mas você está inserida numa realidade. Esta é a sua realidade e isso não te torna menos analista. Isso, na verdade, te torna uma analista mais você, que é o melhor que você pode ser, né, enquanto analista. E conectada com a realidade. Sim. Porque isso é uma questão que às vezes aparece nas críticas da psicanálise. Então é tudo intrapsíquico. E acho que a gente vem fazendo um movimento ao longo do tempo e dando cada vez mais valor para o intersubjetivo numa sessão e o intersubjetivo que considera não só a relação ali, mas as relações fora. Sim. As relações vividas na realidade. Sujeito-sociedade, né? Não só sujeito-paciente, sujeito-analista, paciente-analista. É muito maluco, porque você vai estudar Freud em psicologia social. Freud fala disso o tempo todo. Então é engraçado fazer, a gente está ampliando isso agora. O que aconteceu? O que fechou, né? Então, muito interessante. Cada até olhou pra mim, que eu tô apaixonada por esse assunto. Eu falei com a Flávia também, né? Porque desde que eu comecei a ler o livro As Clínicas Públicas de Freud, porque a gente não sabe disso. Porque a gente não sabe da nossa história. Porque o Freud era alguém lá no seu tempo que, em Budapeste, no Congresso de 1918, ele disse: se a gente não sair dos consultórios, a psicanálise vai morrer. Uma pessoa que tem tratamento para tuberculose é a mesma coisa. A pessoa precisa de tratamento para sua neurose, assim como alguém vai no hospital para ter um tratamento para tuberculose. E aí, isso em 1918, daquele congresso, nos próximos 10 anos, abriram 12 clínicas públicas na Europa. Então, a primeira geração e a segunda geração dos psicanalistas, eles eram implicados na sociedade e sabiam dessa importância, porque senão a psicanálise ia ficar o quê? Só no consultório, só no divã? Mas o Winnicott também atravessa, né, algo assim de um trabalho para além. E quando a gente para pensar, né, até o que a gente tem estudado bastante agora, que é o Bio, também, né, que vem de uma história de vida muito rica, assim, cresceu na Índia, e aí eu estava lendo a respeito de que teve um momento em que ele estava, acho que ele estava em Londres, enfim, ele estava na Sociedade de Psicanálise Britânica, e daí ele tem alguns escritos onde ele fala que ele estava querendo ir em busca de uma transformação, de um pensamento original. E aí é quando ele se muda para Los Angeles. Então, assim, não é que estar em Los Angeles, né, esse pensamento original, mas eu acho que a ideia de aceitar a mudança para entender que precisa ser uma busca pessoal. E aí depois dessa temporada que saem transformações dele, né, desta transformação. Então, o quanto que, às vezes, entender, né, que existem mudanças no mundo, né, que vão impactar. A gente não é um ser de luz fora do planeta, que não vai ser nunca impactado. E não faz sentido, né? Senão não seria o estudo e o cuidado com o mundo interno que vive no mundo externo. Quando a gente estava pensando
o nome da clínica lá em Beraba. Uma coisa que a cabeça, não lembro de quem, mas foi na mídia, se foi de alguém, enfim, virou uma mistura de ideias, mas uma ideia que surgiu foi vida e movimento, uma coisa assim. A minha mãe, a gente virou e falou assim, a vida e movimento é a mesma coisa, não faz muito sentido, eu gosto de escrever vida e vida. Maravilhoso! E eu acho que é isso também, assim, se deviam mudar. Realmente, a ideia não estava em Los Angeles, Não. mas ele estaria em contato com um lugar completamente diferente que poderia possibilitar ele pensar ideias, não só ideias diferentes, mas de um jeito diferente. Sim, transformar o pensamento. E eu acho que é um pouco disso que você vai viver. Sim. É curioso estar falando isso. Sempre que eu pensei numa clínica, eu pensava de colocar o nome desde muito tempo, de travessia. Eu sempre pensei esse nome, travessia. E eu não fiz a clínica e não coloquei. Daí, quando eu abri a minha empresa, né, tipo, CPJ mesmo, eu não pus o nome travessia, eu coloquei mundo interno, o nome, assim. Eu tenho pensado muito nisso. O nosso mundo interno acompanha a gente para qualquer lugar do mundo, né? Então, se esse mundo interno puder ser uma boa casa, estar, ou pelo menos uma casa que está em manutenção, está em cuidado, a gente não precisa se sentir desabrigado, digamos assim, em qualquer lugar do mundo. E aí eu mudei de travessia para mundo interno, assim. Curioso pensar isso, você falou vida e movimento. Tá em travessia, né? A travessia não foi embora. Não. Ai, pensei em tantas coisas te ouvindo. Eu pensei primeiro que essa ideia tem tudo a ver com o Luiz Cláudio Figueiredo fala no livro A Mente do Analista, que ele vai falar que mais importante do que o enquadro externo é o enquadro interno. Porque se faltar todas as outras condições externas para um atendimento e você tiver um enquadro interno, é isso que basta. E o oposto também, né? Também. E aí está tudo extremamente configurado, enquadrado, Uhum. no divã, e você chega e você é ali. E se você não estiver em condições de estar ali, aquele espaço é um espaço sideral, onde ninguém se encontra. Porque você está falando uma outra coisa, né? Do objeto só como objeto, não o sentido do objeto. Exato. Porque ele fala até, quem vai pensar o enquadro externo é o enquadro interno. Se puder ter vindo de um pensamento. Isso vai sendo construído, claro, né? A gente vai no início talvez montar, porque tem que ter, aos poucos a gente vai entendendo o sentido. Eu lembro a primeira vez que um paciente deitou no divã, que eu pensei, o que eu faço agora? O que eu faço? Porque o paciente foi pro divã, não é isso que é pra fazer? E eu, que tô aqui atrás, agora eu olho pra onde, o que eu faço? A gente tem que ir vivendo isso, né? E eu pensei em outra coisa também, né? Que essa coisa do mundo interno, e você falou assim, da sensação que você tinha de trabalhar numa pizzaria, de você estar fazendo maquiagem, e como que isso conversava com a psicanálise, uma certa vergonha. Esse constrangimento. Por que eu tô fazendo isso se eu faço outra coisa, né? No começo. E eu acho que isso conversa também com o que você tá vivendo. A gente precisa te perguntar sobre o que você tá vivendo, que as pessoas não sabem. A gente tá fazendo mistério. Porque... Daqui 20 segundos a gente entende. Não pula. Vou aproveitar nesse momento para falar que a gente tem um grupo de estudos sobre o livramento do analista. Você tá falando dele, falou dele na introdução, tá falando dele agora, tava ficando falando, nossa, esse episódio é um grande marketing desse grupo, porque essa coisa do set interno, da construção da mente, é muito o que ele tem lá, mas o que a gente tem conversado no grupo, né? Muito gostoso desses grupos em que a gente lê 2 parágrafos e conversa 1h30 sobre eles. Muito bom. Até porque para ficar lendo parágrafo a gente também pode ler sozinho, né? Exatamente. O grupo serve justamente para a construção depois do parágrafo. Sim. Mas completando a outra ideia, que quando a gente fica sob essa vergonha e às vezes uma certa culpa, eu lembro de quando eu mudei de consultório, que eu fiquei, nossa, né? Como que os pacientes vão sentir nessa mudança, aí depois mudei de novo, aí a gente pensa, nossa, aí depois eu mudei os móveis de lugar, a gente até falou disso num episódio, que eu troquei os quadros, porque por mais que eu virei o divã, o quadro que eles olhavam eu mudei para o outro lado, porque eles continuaram olhando para aquele quadro, e pacientes falam, nossa, que bom que o quadro manteve. Eu acho que quando a gente fica nesse viés da culpa, a gente não aproveita a experiência para viver como você e o paciente vão viver aquela experiência. Eu lembro da minha analista contar que quando ela engravidou, ela ficava culpada. Depois ela para e pensa, gente, quando que eu vou viver isso com os meus pacientes? É uma oportunidade da gente descobrir como a gente lida com tudo isso juntos. E aí é uma virada que você consegue dar, né? Da culpa, da vergonha, para algo de... É a vida. Ele tá falando, né, do mistério. Conta pra gente dessa mudança que você vai fazer. Me fez pensar, o que eu estou fazendo de mudança? Eu vou me mudar.
E aí quando eu falo para um paciente, eu vou me mudar, ele fala, de consultório? Eu falo, não. Aí ele fala, de cidade. Essa banda do mistério da coisa. Mas aí você tá podendo ver o que passa dentro da Aí a pessoa. pessoa fala, de cidade? Eu vou conversando, eu falo, não. Eu falo, vou me mudar não é de estado, né? Vou mudar de país. Eu vou me mudar pra França e o meu consultório vai comigo, dentro de mim, né? Por enquanto E ainda. no seu computador, provavelmente. Dentro de mim, nos meus aparelhos tecnológicos. Então, vou me mudar e essa mudança, inicialmente, principalmente, até que outras coisas mais concretas se ajeitem, vai fazer com que a minha clínica seja completamente online. O que é muito curioso, porque eu comecei no atendimento online antes da pandemia. Quando eu paro para lembrar, e eu lembro que tinha essa sensação de um constrangimento, porque era uma coisa muito assim, nossa, heresia, tá fazendo um atendimento online, olha isso. Se rendeu a maldade da tecnologia. Exatamente, mas chegou um paciente que morava na Bélgica e era brasileiro e recebeu uma indicação minha, daqui da região, e ele não tinha como fazer lá, porque ele não era tão fluente no francês, né, que precisava ter lá, e ele me procurou. E nessa época, né, eu já tinha levado essas lapadas assim da analista de, olha, sua vida é essa, né? O que você vai precisar fazer? Se adaptar. E chegou um paciente, eu me senti em condições e falei pra ele, bom, vamos experimentar junto. E foi aí que começou, antes da pandemia, mas eu atendo presencial bastante hoje em dia. Só que foi fluindo desde o final de 22 que foi fazendo esse movimento, que eu acho que primeiro foi interno, só depois que eu mesma me dei conta da minha clínica ir ficando cada vez mais online. Hoje, antes da mudança, ela já é 70% online. E aí agora vai ser 100%. Pra quem disse que nunca tinha mudado de cidade, vai mudar de país. Eu preparei por dentro, né, primeiro. Mas a grande mudança é essa. E olha como a coisa vai sendo um processo, porque eu tive a impressão, que você fala mudar de país, vou pra França, e cada pausa, assim, cada pedaço dessa frase era, meu Deus, tô engolindo de novo e deixando sair, e né, É assim mesmo. assimilando isso, fica mais real, né? Mas é um processo também nesse sentido, a clínica foi ficando aos pouquinhos mais online, e você não é como se nunca tivesse ido na França na vida, e você vai na França agora pela primeira vez e já vou morar lá, né? Sim. É um processo. Sim, ano passado eu já fiquei 3 meses lá. E desde a minha primeira vez que eu fui viajar, quando eu fui ao intercâmbio de inglês, a minha primeira amiga foi francesa. E eu fui me encantando pela França, pela galera da França, né? Enfim, escolhi lá. Mas eu ainda tenho também em mente que não necessariamente vai ser França. Eu me sinto muito sólida por dentro e muito solta por fora, assim. Me parece tão perigoso pensar essas coisas. Sabe por quê? Parece que é uma arte, né? Não, Parece que ela tem vontade. É perigoso porque dá vontade. Ontem eu tava fazendo minha unha e a minha manicure, ela é argentina. Ah, legal! E ela até já fez as nossas fotos, que ela também faz fotos, a Esmeralda. E aí a gente tava conversando, porque ela vai visitar a família agora. E eu tava muito interessada em saber, assim, como foi esse processo, como que foi pra pegar o RG. E ela tava falando que agora ela vai visitar a família em Bariloche. Ela tá super feliz porque ela quer mostrar, na hora que ela for viajar, o RG brasileiro. E aí a gente foi conversando dessas mudanças. E eu falei pra ela no podcast que a gente ia gravar com você, né, do assunto que ia ser. E eu acho que eu nunca tinha sentido. Ah, e também meu irmão tá morando fora do Brasil. A gente começou a falar disso, eu acho que eu nunca tinha sentido isso. Eu pelo contrário, acho que eu sempre falo assim, não, eu gosto muito de viajar, mas pra morar, não. Conforme a gente foi conversando, eu acho que eu fui encontrando espaço dentro de abertura, eu achei perigoso, porque é isso, assim, você vai vendo que o mundo é muito maior, e aí não é um lugar só exatamente, o mundo no sentido concreto de país, de continente, mas até eu sinto isso quando na análise eu vou entrando em contato com o tamanho do mundo interno, e você fala, meu Deus, eu tinha esse espaço todo, eu não sabia. Eu acho que é uma tentação e é um certo perigo de abertura para uma coisa desconhecida. Mas o mundo externo também é gigantesco. E a hora que a gente atina que o mundo é uma coisa que a gente não consegue nem mensurar o tamanho, Não, né? a gente não tem condições. Não tem, você fica, meu Deus, né? O mundo é mesmo uma coisa imensa. E acho que isso me ocorreu na hora que você disse que a ideia é para a França, mas não necessariamente ficar na França. A França é um lugar conhecido do momento. Isso. A França é o ponto de partida onde eu penso que dá pra
começar essa experiência de mudança sem ela me aterrorizar mais do que já está aterrorizando. Mas sem aterrorizar demais, eu digo. Mas não tenho essa rigidez de tenho que morar na França, ou é França ou Brasil, do mesmo jeito que eu não tenho a rigidez de nunca mais Brasil. Não passa por mim essa idealização de nossa, então agora eu vou mudar na Europa, agora eu vou ter qualidade de vida. Não tenho qualidade de vida. Eu gosto da minha vida aqui. Não é uma fuga. Foi muito importante eu ir pensando também. Não é uma fuga. É mesmo um movimento de realização de um desejo. E o desejo de ver o que essa transformação vai causar em mim. Sabe? Qual versão minha encontrarei lá e qual versão minha meus pacientes encontrarão por lá. Dá uma curiosidade, não dá? Dá. E de querer saber, assim, de você, como essa inspiração, né? É quase como se fosse de onde vem, como foi. E os pacientes estão ficando, assim, curiosos. Então, de onde surgiu, veio uma coisa assim. Eu sempre fui muito curiosa. E aí, quando eu era criança, eu ficava no jardim lá de casa, e era um jardim enorme, minha mãe cuidava, tinha várias mini rosas, enfim. E eu ficava horas observando os insetos. E um dos insetos que eu achava mais interessante era o tatu-bola. Porque você põe ele assim, aí ele assusta, ele tá uma bolinha, né? Aí, na hora que você fica paradinho, ele desenrola e ele volta a andar. E eu lembro que eu ficava muito curiosa, vendo o tatu-bola, vendo a Joaninha. Às vezes eu até pegava umas Maria Fedidas, assim. Minha mãe falava, eu sou uma Maria Fedida. Larga isso. Mas assim, sempre foi uma curiosidade. Então, quando eu era pequena, era isso que dava pra eu explorar. E assim que eu fui crescendo, eu fui ficando curiosa em relação a outras coisas também. Eu lembro que quando tinha internet de escada, aqui, né? Todos nós lembramos disso. E aí eu lembro que o que eu fazia era ficar abrindo página da internet e digitando o nome dos países do mundo. Sempre foi um interesse muito grande pra mim, e eu sempre pensei que eu queria viajar, mas essa não era uma realidade, né, da minha família. Eu venho de uma família, meu pai fez até a 4ª série, pedreiro. Minha mãe fez até a 8ª série, sempre foi cozinheira. Na minha família nuclear ali, eu fui a primeira a terminar uma graduação. Então, essa realidade de viajar o mundo, assim que eu entendi o que significava dinheiro, eu percebi, bom, por agora, assim não vai ser. Então, logo que eu fui criando minhas próprias condições de relembrar que eu tinha esse desejo e convivendo também com pessoas que tinham esses recursos e que já tinham tido muitas experiências, eu fui lembrando, nossa, eu sempre quis fazer isso, e logo que eu consegui me organizar para fazer, eu fiz. Inclusive, na época, custou muita coisa na minha vida, né? Essa primeira decisão de sair, de viver essa experiência já mudou muito, já trouxe uma transformação grande da minha vida. Então, vem daí essa curiosidade, desde sempre. Eu sempre gostei de viajar, sempre quis muito viajar, e nunca pensei que seria essa paixão me levaria a mudanças tão grandes assim, mas levou. E você tinha feito uma outra pergunta dos pacientes? Dos pacientes, eles ficam curiosos. Sim, quando você falou, estava falando aqui, você estava falando das mudanças da posição da sua clínica, mudança de consultório, eu fiquei muito tensa no começo. É uma coisa que eu até trocava, assim, com as outras meninas que a gente conversa sobre clínica, né? E eu fiquei com muito medo, assim. É tanto que no meu primeiro plano, eu fiz um Excel com o nome dos meus pacientes todos. Eu fiz uma legenda de cor de quem já era online e quem não era. E eu já tinha decidido na minha cabeça os que não iam ficar pro online quando eu falasse da mudança. Olha o nível da minha rigidez, né? Querendo antecipar. Então eu já estava assim, organizando todo o esquema de horário, financeiro, enfim, contando que os pacientes presenciais não ficariam. Quando eu fui começar a dar a notícia de que eu iria me mudar, eu tive uma surpresa, assim, muito grata. Porque daí que eu me dei conta de que realmente o que eu talvez acreditava, teorizava, que era na potência do vínculo, fez valer. Assim. Porque os pacientes têm sido muito, muito generosos. É muito curioso mesmo. Alguns perguntam muito. Por quê? Daí eu vou tentando entender para cada um, né? Porque tem tanto porquê para ele. Outros só ficam muito felizes. Alguns comentam, nossa, que chique. Outros comentam, mas sabe que a Europa tá em decadência. Alguns falam, você vai me abandonar, né? Mas enfim, tirando algumas pessoas que na hora, né, tentam trazer o desconforto de eu estar vivendo essa mudança dessa maneira, outros acompanham e falam algo no sentido assim que eu acho que tem muito a ver com a minha prática clínica, que é vamos ver. Vamos ver. Eu não acho que a gente precise parar por agora.
eu quero continuar esse processo, tá sendo bom, tá sendo importante, vamos viver pra ver. E aí, quando eu escuto um paciente falando, vamos viver pra ver, aí eu lembro, vamos viver pra ver. É verdade, é isso que eu tava pensando mesmo. Vamos viver pra ver. Inclusive teve, né, em especial uma pessoa que falou pra mim assim, no dia eu até senti que foi um chacoalhão pra mim. Ela falou, olha, eu não penso que o valor do que a gente está fazendo aqui vai ser alterado porque eu não vou estar no seu consultório. É claro que a gente vai sentir junto, mas pra mim é realmente muito possível tentar. Penso que tem muito valor só o fato da sua exposição e da minha, de trabalhar junto. E assim, o paciente no divã falando isso, eu aqui assim, né? Ai, emocionada. Então tem sido uma mudança bem recebida, com exceção assim, de alguns casos que eu mesmo sugeri que continuasse no presencial, de pessoas que têm um estado de mente um pouco mais regredido, assim, e que precisam muito do lúdico, que ficam comigo mesmo na mesa, né, assim, usando ali de pintar, e que são pessoas que eu realmente sinto que precisam do presencial, pois por fatores aí muito daquele paciente, assim, no sentido, nossa, a sessão é a única vez que essa pessoa sai da casa dela para fazer alguma coisa. Então, que aí o presencial tem outro recurso. Então, eu tô tendo também essa noção de que essa transformação também transforma a minha clínica. Eu tenho que circular, digamos assim, a noção também do limite, né, de como eu posso trabalhar e como vai ser bom para o paciente e possível também, assim. Mas no todo está sendo muito bem recebido e o que me tranquiliza muito, porque eu me sinto também muito assustada de estar mudando. Sabe o que está passando aqui na minha cabeça? Você falou que está assustada, né, antes também, falou que está aterrorizado. E eu acho que seria muito loucura não estar, né? Porque acho que toda mudança deixa a gente nesse estado que ela tá falando, é uma tentação e um perigo ao mesmo tempo. E exige muita coragem, exige respirar fundo 500 milhões de vezes, exige fazer planilha pra depois perceber que elas não estavam tão certas assim. Mas que mesmo assim, mesmo tentando controlar, já saber de antemão quem vai ficar, quem não vai, isso não chegou dessa forma para os pacientes. Não parece que eu falo assim, então você não vai ficar aqui. Não. Existe uma disponibilidade real de descobrir o que vai acontecer. Sim. E eu acho que isso é tão importante, independente do tipo de mudança, e em alguma medida a gente está mudando o tempo todo. Eu lembro da minha supervisora falando de quando ela engravidou, e que a clínica acompanhou. Ela não voltou igual com todo mundo, e que ela não falou, eu vou parar com os meus pacientes para cada paciente. A conversa foi individualizada, foi pensada em cada um, e que teve mudança na clínica, que dava para fazer depois do bebê dela ter nascido. E que depois, na hora que ela foi viver e pensar isso, a gente sempre pensa no depois, né? Fez todo sentido do mundo. Todo sentido. E aí poder pensar, né? Não existe uma idealização do online, é perfeito, dá para todo mundo o tempo inteiro e é só não faz diferença. Claro que faz, mas não quer dizer que não seja uma diferença possível. É que é muito do caso a caso, né? Da psicanálise, né? Se a gente for pegar alguma coisa, o divã é para todos os pacientes? Não. Né? A própria análise é para todas as pessoas vão estar em condições, vão estar dispostas? Não. Então, é sempre muito caso a caso, mas o que eu penso muito é que não tem nada que mude mais a clínica do que a mudança e do que a vida do analista. Sim. E não tem nada que mude mais a psicanálise do que a vida e as mudanças sociais. Então é como uma coisa de escala, né? Porque os analistas que vão fazendo a psicanálise mudam, isso muda a relação com o paciente, mas o mundo muda, isso também muda a psicanálise. E imagine só se a gente ficar rígido a isso, né? Não pode mudar. É assim que é. Então 4 vezes por semana, todo mundo no divã, não sorriu pra você, né? E é tirar do contexto, né? Porque naquela época não tinha muitos analistas. Então eles faziam 4, 5 vezes, porque as pessoas viajavam para ir para a cidade do analista, fazia 5 sessões na semana para ficar pra uma análise de 6 meses, de 1 ano, para rodar, porque outras pessoas precisavam. Que é muito diferente da nossa realidade agora. Não dá pra tirar do contexto, né? Eu lembro de ouvir numa palestra uma pessoa falando outra coisa. Não foi palestra, foi um grupo de estudos. Foi a Sandra Pulhões, que passou pelo podcast, que falou isso. Que também teve uma diferença na forma da pessoa, da cultura mesmo.
Porque os ingleses não são amorosos como nós somos, de ficar encostando, de ficar, né, abraçando, ou de conversar do jeito que a gente conversa. A gente tem um jeito mais receptivo nesse sentido. Mas existe uma diferença. E que quando a psicanálise chega na América Latina, ela chega europeia também, né? E aí a gente transpõe isso sem pensar na cultura. Sim. E eu acho que isso também tá ligado aí, assim, de você fazer uma clínica, no caso da América Latina, uma clínica que faça sentido para as pessoas de cá. Tem a ver com você fazer uma clínica sua. E não todo mundo de van 4 vezes por semana, não falo nem oi pra vocês, e não análise no Rio, ou qualquer coisa assim. E até isso da clínica minha, né, é o que tem passado, porque desse percurso que eu contei pra vocês, que hoje em dia 70% da minha clínica já é online, desses 70% que já são online, eu diria que 50% não moram no Brasil. O que é muito curioso, né, que essa experiência de atender imigrantes, né, de atender brasileiros que estão morando. Hoje eu tenho pacientes em mais de 6 países, né? Então, de ter brasileiros que eu atendo e que estão vivendo a experiência de ser imigrantes e morando em diferentes lugares do mundo, né? E eu com essa abertura para essa ideia e agora também me colocando nesse lugar, é muito curioso, né? Como que vai clicando assim, porque imagine só, se a gente mantém essa rigidez, né? E fica totalmente avesso à ideia. Essas pessoas que são brasileiros e estão morando lá, não sei, na Irlanda, e aí? Né? Vai fazer como? Vai fazer análise como, se não puder ter essa opção? Então, eu acho que tem algo disso, de entender que as características do momento que a gente está também nos implicam uma certa adaptação de tornar o nosso trabalho acessível e possível para diferentes pessoas. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Neia Carvalho, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Na época da pandemia, que a gente foi todo mundo para atender online, independente das críticas que havia ao atendimento online, a psicanálise saiu de um lugar também, né? Que de fato era uma coisa muito assim, a gente vai fazer o atendimento online porque a pessoa que a gente já estava atendendo mudou de país. Parece que isso era o permitido, né? Assim, e aí começamos aquele atendimento que eu acho que faz um pouco do que a gente está falando, que é, no momento desse a gente vai fazer atendimento online com uma configuração na cabeça que ainda é do presencial, que é diferente dos atendimentos online que a gente faz agora, porque tem mais estudos sobre atendimento online, a gente já começou a entender algumas particularidades do online, que foi com o tempo. Eu acho que nessa época, pra mim, eu senti muito isso que você tá falando, de falar, gente, o vínculo é muito forte com os pais, de crianças, porque eu fui atender as crianças online, dos pais contando, não, a gente fez uns testes, ela ficou no quarto, a criança e a pré-adolescente, e a gente ficou na sala e gravamos pra ela ficar tranquila de que o que ela tava falando lá não dava pra, sabe, toda a família se mobilizando, isso foi muito legal, né, tipo, vínculo mesmo. E aí, depois eu fui dar uma aula de atendimento online, e tem uma frase que eu coloquei até no roteiro, que eu quero ler a frase, que a autora, ela fala assim, que a gente possa manter vivo dentro da gente a pergunta: o que eu estou fazendo aqui com esse paciente nessa análise online? No online, nos perguntamos muito isso. E ela chamou Luciana Pires, quem escreveu. E aí ela fala que um supervisionando perguntou para ela essa pergunta, né? O que estou fazendo aqui com esse paciente nessa análise online? Aí ela falou assim, essa é uma ótima pergunta. Só te peço que reserve a vitalidade da pergunta, mesmo para quando voltarmos para o setting padrão, já que entendo que, em alguma medida, a quebra do setting desmascara algumas cenas que ficavam ocultas no brilho, por vezes fetichista, do setting padrão. Então, acho que isso é tão importante, né? Essa pergunta, essa conversa de vamos vendo?
isso deveria ser não só para online, né? Não tá pressuposto, né? Não. Não tem nada que está garantido, não tem nada que está pressuposto. Mas aí, às vezes, a gente precisa de uma mudança concreta. Estou me mudando para a França, pessoal, e aí o que faremos com isso? Para falar, não sabemos o que faremos com isso, vamos ver o que faremos com isso. Com isso, com esse bad job, como coloca o bio, desse encontro entre duas pessoas, né? E é engraçado porque essa coisa do bad job é sempre muito real, assim, porque é assustador o tempo todo, porque é desconhecido o tempo todo, mas não é só ruim, no sentido de difícil, né? Tem essa coisa de apostar no vínculo, descobrir que o vínculo vale a aposta, é tão... Eu não tô achando a palavra que dê conta do que eu tô sentindo, assim, não é só bom, entende? É surpreendente. E é engraçado que seja surpreendente. É absurdo. Quando o paciente confia a aposta, fala, eu também tava apostando. Aí eu vou lembrando, assim, de que é possível, né? E aí tem alguns pacientes que brincam, assim, chegam a falar, nossa, mas se você vai estar atendendo presencial lá em algum momento, eu penso, bom, é assim que eu validar o que preciso validar, quem sabe, em algum momento espero que sim. E vários pacientes comentam, nossa, então eu gostaria um dia de fazer uma presencial onde você estiver. Ai, você tá ouvindo? Sabe, assim? Você tá recebendo muito amor, Fabi. Eu tô, assim, Muito emocionante. eles estão apostando junto comigo, né? E tá sendo muito importante, porque apesar de ser uma pessoa com condições de flexibilizar, eu também sou muito rígida. Muito rígida para muitas coisas e principalmente no aspecto profissional é onde assim eu fico o que é certo, o que é errado, o que faz, o que não faz. Então, isso tem sido muito desafiador para mim, assim. Ajuda muito a minha analista também e tranquilizando meu superego, assim, né, junto comigo. Tô numa supervisão que ajuda muito também a ir pensando o que é de limite, o que é de possibilidade, mas principalmente, assim, a relação com os pacientes tem sido, sabe aquela sensação de que a gente apostou muito numa coisa e aí uma hora ela tá tão estruturadinha que parece que mesmo que você balança, ela não balança e você fala, então valeu a pena. Valeu a pena apostar, sabe? E você não tá apostando só no vínculo com os pacientes, você tá apostando na clínica dentro de você. Sim, na condição de trabalhar com isso e assim. Eu acho que você está falando também da análise da supervisão como lugares muito importantes sempre, mas nesses momentos acho que mais ainda, né, que a gente fica perseguido, a gente precisa que alguém ajude a gente a olhar a situação. Eu estava pensando numa supervisão que eu estava conversando, e que ela chega para a supervisão muito perseguida de que ela tinha mudado o horário do paciente para um horário que ficava bom para ela, porque era um dia que ela estava indo para atender só o paciente, e ela trocou para um dia que ela já ia estar lá. E aí ela chega na supervisão, me contando da sessão e lendo a sessão por um vértice de culpa, de superego, né? E aí a gente, enquanto ela tá contando tudo, eu tô olhando para uma outra lente que ela não tava conseguindo ver, que a pessoa que chega na sessão de um jeito que ela fala, eu acho que ele tava bravo comigo, eu falo, não, eu acho que ele tava se sentindo livre de chegar e não ter que te agradar. Olha que importante, você tá livre para fazer algo que faz sentido para você. Foi normal para deixar ele ser normal. Você libertou ele ao poder ter a sua liberdade. Então, quando o paciente te conta isso também, né, de um dia eu quero ir onde você estiver, pode ser também uma abertura para pensamentos menos quadrados desse universo gigante que a gente está falando, interno e externo. Nossa, mas isso surge também muito dos pacientes estarem trazendo esse desejo, assim, nossa, eu sempre pensei isso. Aí uma paciente me contou, nossa, sabia que eu já morei na França? Ela nunca tinha contado. E teve também uma coisa que aconteceu disso de transformação, né? Uma paciente no começo do ano, a gente estava falando sobre, olha isso, a gente estava falando sobre reajuste do valor da sessão. E daí ela estava falando assim que achava justo, porque ela via que eu tinha mudado muito, ela tá comigo há 5 anos, porque ela via que eu tinha mudado muito e ela gostava cada vez mais do nosso trabalho e ela achava que eu devia investir muito na minha profissão. Eu achei curioso, fui conversando, ela falou assim, olha, por exemplo, depois que você voltou da França, que foi os outros 3 meses que eu fiquei, ela falou, você voltou de uma maneira que você parecia muito mais segura, você é muito mais direta agora. Você fala as coisas de uma forma muito mais concisa, isso tem me ajudado. E aí ela nem imagina que isso é uma coisa que eu sempre trouxe para análise, sempre discuti com as minhas amigas, que na França é tudo muito papum. Como é que faz? Faz assim, acabou. Né? E aí eu tinha me dado conta de que talvez essa temporada lá tinha transformado talvez o meu jeito de falar com os pacientes também.
E ela me trouxe isso. Eu achei que essa sua temporada lá te transformou assim. Eu achei bom. Quando ela me falou isso, eu falei, pode ter libertado ela de também ser mais papum em algumas situações, né? Isso. Que curioso, né? Como cada relação é uma, né? Porque numa outra análise ela ia talvez ter possibilidade de pensar outras coisas. Ia ser outra reação química com outros agentes. Exatamente. Mudanças acontecem. Acontece. E isso tem a ver com essa frase do Minha Cultura. E essa frase tem muito a ver com o que eu tô vivendo também, no sentido de planejar mudanças. Não vou mudar de país, pessoas, não tem nada a ver com isso. Olha os pacientes da cara pra vocês estão. Não vou mudar de país, não vou mudar de consultório, pelo menos não por enquanto. Assim, tem a ver com essa coisa de casa e tudo mais. E aí eu achei tão interessante, porque a hora que eu li, eu não pensei nessas mudanças que a gente vive o tempo todo, né? Pensei num episódio, veio desse jeito, assim. Pensei em você também. Ele fala assim: não é a casa que nos abriga, nós é que abrigamos a casa, pois é a ternura que sustenta o teto. Ah, que lindo. E eu acho que isso conversa até com o que você estava falando agora mesmo sobre a casa, sabe? E a ideia que eu tenho pensado muito sobre o mundo interno, né? Essa ideia de que o nosso mundo interno vai ser a nossa casa em qualquer lugar do mundo, né? Como que a gente cuida disso? E essa é uma ótima pergunta pra gente fechar essa conversa aqui, a Caixa de Pandora, porque eu espero que isso fique ressoando para as pessoas, como a gente cuida disso. Independente de se a pessoa trabalha com psicanálise ou não, como a gente cuida dessa casa, que é a gente. Essa nossa casa podcast, que não tem um lugar fixo. A gente é um grande motorhome, né? Os três. Que vem pra cá, que vai pra Uberaba, que grava online, Que vai pro mundo inteiro, que pra vai pro gente mundo de todo lugar do inteiro. mundo. Exatamente. Isso é muito louco. Ela é gente. sustentada também pela Flavi, que é a nossa apoiadora, a nossa patrocinadora, investidora. Eu queria ter falado isso no começo. Muito generosa, inclusive. Merecem mais, né, gente? A condição de estar separando um tempo da vida de vocês, dedicando para falar de um jeito compreensível de coisas tão difíceis de entender, que pode chegar para qualquer pessoa, tem muito valor mesmo. Isso tem muito valor. Isso é muito corajoso. Falando de coragem, isso também é muito corajoso. Eu acho que se lançar no mundo é muito corajoso, de muitas formas possíveis. Pois é, fico emocionada. E a gente tá num momento em que esse valor tá muito instituído, assim, a gente tá vendo muito valor no que a gente faz. Mas o negócio de falar de preço ainda é mais difícil, sabe? E aí falar disso, né, do patrocínio, falar do apoio do Catarse. A gente tem falado cada vez mais disso, isso a gente, né, é uma questão nossa que a gente tem tentado trazer. Mas poder falar que custa dinheiro, né, e que dinheiro é um fator de realidade muito importante para que esse tipo de coisa aconteça, também vale. Que é dentro da realidade que a gente vive. Isso, que é a ideia do se relacionar com a realidade, que é o que a gente está trazendo aqui também, né? O atendimento online, ele tem também um viés de se relacionar com a realidade dessa necessidade. Seja pela realização de um desejo, seja pela necessidade do paciente, as duas coisas que se encontram, assim como receber por um trabalho que está sendo feito. É muita arrogância da nossa parte pensar que a gente vai ficar num lugar muito especial que não se relaciona com o concreto. Vai ficar à parte. E quem quiser também ser investidor, patrocinador, qualquer valor já ajuda a gente. R$7 você já tem acesso até aos episódios extras que agora a gente está fazendo. Temos agora também a opção de Pix, a chave Pix desculpaaudiolongo@gmail.com, ou então entra no Catarse, www.catarse.me/desculpaaudiolongo, e lá tem as recompensas e os valores para ser assinante recorrente. E se não for possível, né, ajudar nesse sentido financeiro, só de curtir, comentar, compartilhar. O Spotify tem espaço de comentário, que é uma coisa que eu também raramente uso descobrir, a gente descobriu isso mais recentemente. Mas é muito legal os comentários no Spotify. Dá pra divulgar pra mais pessoas, contar, seguir o podcast. Essas Dá 5 estrelinhas. Essas ações, né, digitais fazem muita diferença, inclusive pra internet, entidade internet, né? Entender que é um conteúdo pra entregar pra outras pessoas. Então isso faz muita diferença pra gente já também. Então tem esses dois tipos de jeito de apoiar. E não poderíamos esquecer que estamos tendo também
uma pessoa que está acreditando tanto na gente, e acho que mostra que a gente está acreditando tanto na gente, que fez a gente procurá-la, para que a gente ficasse ainda mais bonita e apresentável para vocês, que é a Fernanda da Mince, que está com a gente, né, nos vestindo, nos assessorando em termos esteticamente do visual, né? Essa estética do visual que está sendo também muito legal pra gente. É tão legal porque não é só, tipo, deixar bonito. Acho que a ideia da estética, da beleza é uma comunicação. Exatamente, isso é muito legal. E aí a gente vai aprendendo isso junto, assim, tudo que a gente faz comunica. Sim, tudo. É muito interessante. E aí comunicar com a imagem, já que a gente tá fazendo vídeo agora também, né? Faz todo sentido. Sim. A Mince é uma loja aqui em Uberaba, em Minas, mas ela também faz entrega online. E ela combinou com a gente uma parceria de desconto de 10% se você chega contando do podcast. E o mais legal é que além das roupas dela, ela também tem o trabalho de personal styling. Montagem de mala para viagem, por exemplo. Olha! Porque mudança... Acho que ia demorar. Porque mudança... Vai ser um pouquinho difícil. Porque mudança também é outra coisa, fazer mala pra mudança. É diferente fazer uma mala pra viajar, que já é muito difícil também. Especialmente se não for comprar bagagem despachada. Mas então, assim, por exemplo, quem não é de Uberaba, quiser, por exemplo, a assessoria dela pra se vestir com as próprias roupas, é ótimo. A gente mesmo aqui tem peças que são dela, tem peças que são nossas. E ela vai ajudando a gente a compor o guarda-roupa de um jeito que você fala, gente, é um guarda-roupa novo, mas são as mesmas peças. É muito legal. Agora para as indicações. O que eu indico é um livro que ele me é querido há muito tempo. Inclusive me fez lembrar uma coisa, né? Quando eu terminei a pós no HC, eu trabalhei viajando. Nessa época, eu também atendia online. Eu trabalhei para o Ministério da Saúde com um projeto de avaliação da qualidade da atenção básica. E eu trabalhei viajando e eu lembro que nessa época eu ganhei um livro que chamava O Conto da Ilha Desconhecida. Ai, eu amo esse livro de paixão. É do Saramago. E eu pensei em trazer ele como indicação, porque nessa época eu já estava numa travessia na minha vida mesmo, muita coisa mudando. E quando eu li esse livro, né, que ele fala sobre a travessia e a transformação com a travessia e a transformação interna da travessia, ele já me marcou muito. E esse livro me acompanha, assim, ele fica ali dentro de mim como, sabe, uma coisinha de cabeceira, assim. Sempre me lembro dessa referência. Então a minha dica é essa, é um livrinho assim, ó, pequenininho, que você lê rápido, mas você não termina de ler. De digerir ele, de se nutrir com ele tão cedo, assim. É incrível. Que fala justamente sobre essa travessia em busca do desconhecido. Ai, que lindo. Ontem a gente estava com a Aline Day, numa palestra dela na Feira do Livro de Jardinópolis. E aí foi discutido isso, né? Que parece que quanto mais fino o livro, maior é a pancada. Mais enxuto e, assim, aquelas palavras que vão direto no que precisa. Só paciente falando de você aí. Exatamente. E então o livro também que a gente indicar aqui vai estar na nossa biblioteca, que a gente tem online, que vocês conseguem acessar, e tem um link para comprar também pela Amazon, que também é uma forma de nos ajudar. A gente também recebe. E não faz diferença para quem compra, assim, no sentido de ficar mais caro, nada disso, né? É só uma parceria com a Amazon mesmo. Esse livro é maravilhoso, vale muito a pena. Incrível, não é? E ele tem umas imagens. Eu não sei se o seu é assim também, mas o meu é sim, tem umas imagens durante o livro, assim. Então é legal ter ele físico. A minha versão não tinha imagens. Vou te mandar foto das imagens que tem no Nossa, mas ele é lindo e ele é muito lúdico, né? Muito cheio de simbologia, assim, você vai lendo. Nossa, depois mais É muito incrível mesmo esse livro. E Em Busca do Desconhecido. Quero dar. E você, Lu? Bom, eu pensei no Livramento do Analista, que a gente já citou no episódio, e também no nosso grupo de estudos. Achei muito carinho por esse grupo. Nossa, as meninas são maravilhosas, né? Assim, acho que eles são legal porque elas estão lá também. Claro. É muito gostoso poder falar sobre a clínica desse jeito. Assim. Realmente, quando a gente pensou no grupo de estudos, a gente pensou que a gente queria, junto com as pessoas, construir a nossa mente do analista, ao invés de ler sobre a construção da mente do analista. Eu acho que isso tem acontecido. Então, caso alguém tenha interesse, né, também
entra em contato com a gente pro grupo de estudo. Pensei em fazer muita análise, porque eu acho que isso que a gente está falando hoje... A Pandora dela. A análise. De vez em quando a gente fala coisas assim, porque eu acho que para você trocar o externo pro interno, como a gente está falando, não é trocar, mas você botar essa confiança que é o interno que vale, ela é libertadora, mas ela tem que vir com uma responsabilidade muito grande com a própria mente. Então, acho que a análise é um lugar principal para construir a mente do analista, né? Sim. E para sustentar essa mente também. Que à medida que você vai construindo de várias formas. Vou falar da música, que assim, a hora que você foi se apresentando, eu pensei, gente, não foi à toa que eu lembrei dessa música. Música do Projota, que chama Rebeldia. Você conhece? É linda essa música. Não sei. Eu coloquei ela Canta aí pra gente. Então, quando eu escrevi o trabalho da monografia do IEP, eu usei essa música como epígrafe. E eu lembrei dela ao escrever o roteiro. E eu falei, gente, tem tudo a ver com tudo que você tá fazendo, com essa ousadia, com essa rebeldia. A gente vai colocar ela na nossa playlist também. A gente tem uma playlist no Spotify também. A gente tem muita coisa, Nossa, muita! Ó, essa minha rebeldia ainda vai me levar para um lugar melhor. Que me perdoe meu pai, que me perdoe minha mãe, meus irmãos, mas eu sou maior. Maior do que esse mundo pensa. Eu vou domando minha loucura, eles procurando a cura e eu sou a própria doença. Eu não me importo com o que você pensa. Eu entendo vocês que se sentem imortais. Já não se enquadram no mundo e não escutam seus pais. O objetivo é voar. Águias não olham para trás. O mundo é muito pequeno e a vida é curta demais. Esse refrão, pra mim, é você. Sabe? Vai dar vontade de chorar. É emocionante, né? Tem tudo a ver. Eu tenho um irmão mais novo que ele brinca comigo que eu sou pequena sereia. Ele fala, nossa, cara, por que você tá fazendo isso? Ele tá muito bravo. Você tá querendo pernas. Exatamente, ele tá falando, sua vida tá tão boa, olha só que legal, olha quantas pessoas legais ao seu redor, tá tudo certo aqui. Aí ele fala, você tá igual a pequena sereia, porque você tem o mundo do mar inteiro pra você, o reino do mar, mas você quer o que você não tem, né? Você tá querendo perna. E eu sempre levei na zoeira com ele. A última vez que ele falou isso, eu falei, Nico, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que a pequena sereia quer perna? Você sabe o que significa perna? Significa ela poder andar. Significa ela poder querer algo que não é o que foi pressuposto para ela. Enquanto ela tá ali no reino do mar, realmente ela tem muita coisa, mas ela tem o que já estava pronto, que era para ela. Ela tá querendo poder explorar para conquistar coisas por ela mesma. Então talvez eu seja mesmo a pequena sereia. Então talvez eu esteja querendo mesmo pernas para poder ir por aí. E aí depois disso ele ainda faz essa zoeira, mas ele fala, já sei por que você quer perna. Fica a indicação aí da pequena sereia. É uma ótima indicação mesmo. Faz todo sentido. Que coisa emocionante, Fabi. Ai, fiquei emocionada aqui, até vendo ela falando essas coisas pra você. Eu acho que é tudo muito bonito. Tem um livro do poeta que chama Ocean Vuong, que ele mudou, eu posso estar falando uma grande besteira, eu espero que não, do Vietnã para os Estados Unidos. Eu acho que ele é vietnamita, mas eu não tenho certeza. E aí tem toda uma história, assim, super, né? Assim, é um livro de poesia, mas a poesia vai contando uma história, sabe? Assim, cada poesia vai depois da outra, assim. E aí mais pro finalzinho, assim, quase no último, tem uma frase que eu acho, assim, ela fantástica. Ele fala assim, a parte mais bela do teu corpo é pra onde ele vai. Eu acho que é um pouco disso, assim, também a sensação de você levar a beleza. Porque é pra onde você vai, pra onde você quer, pra que você quer perna, assim. Não é onde, não tem que ficar, nem tem que ir, né? O poder se movimentar, isso é muito bonito mesmo. O bichinho que você põe na mão? Tá tudo bom, podendo se movimentar. Aí fecha, fecha, abre, e é legal ver esse movimento acontecendo. A outra coisa que eu queria indicar, na verdade nem é um negócio que tá escrito aqui, é uma coisa que eu fiquei sentindo aqui na nossa conversa, né? De que as pessoas possam usar isso como inspiração, como eu acho que eu e a Rô também estamos sentindo isso dentro, sabe? Não necessariamente para mudar de país, nem necessariamente para viajar. Apesar de que eu concordo que viajar é uma coisa maravilhosa, transforma a gente de milhões de formas. Mas para poder não ficar enrijecido naquilo que alguém mandou e para poder explorar também, para poder ler, ver filme, ver série, ver museu, ver, sei lá, ver natureza, fazer coisas na vida, porque isso enriquece a gente, enriquece a clínica de um jeito gigantesco.
né? Não só para ter referência, porque eu acho que isso conta, sim, para ter vocabulário, né? Mas a gente volta diferente. Então, o que as pessoas usam isso como inspiração? Livros da Anne Álvares. Tem o Coração Pensante e a Companhia Viva. Eu tive uma aula há pouco tempo com ela, e ela é uma senhora de 89 anos, e ela contando a história dela, de que ela fazia supervisão com a Beth Joseph, e que era uma painiana, que tinha suas ideias muito firmes, que ela, inclusive, acreditava, trabalhava daquela forma, só que ela começou a atender autistas e ela acabou desenvolvendo uma teoria dela, que a Beth não concordava. E aí ela revia a teoria, voltava para a teoria, voltava para os estudos, voltava para a prática, e ela, eu tô vendo, eu tenho que acreditar no que eu tô vendo e vivendo. E apesar dela ser a supervisora dela, ela publica essa teoria. É o livro, Companhia Viva, tá lá a teoria dela. Eu acho que é um desses outros recados para ficar. Pra gente acreditar no que a gente tá vendo, no que a gente tá vivendo. Que é só a gente que tá vendo e vivendo. E pra gente ouvir o que ecoa, né? Que é o que eu tô dizendo, assim, como tá sendo essa experiência de comunicar para os pacientes que estão presenciais, né? Que a mudança é maior, que eu vou mudar. Se eu tenho condição de ouvir o que eles estão dizendo, a gente tem condição de continuar junto, né? É exatamente essa condição, né? Que lindo, Fabi. Ai, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Foi muito especial. Pra mim, como uma grande amiga, é muito especial ter essa marca desse encontro aqui, nesse momento. É isso que eu tava sentindo vendo você lendo o poema, assim, de que tem disso, né? Acho que isso é emocionante de ver. É emocionante estar aqui, mas é emocionante ver também isso como um laço também, né? E esse laço do podcast é uma coisa que a gente ficou conversando. A gente publica e ele fica lá, tá feito, não vai embora, até apagar é difícil, né? De todas as mídias e tal. Imagina, né? Daqui muitos anos. Exatamente. E pode podcast para mudar. E é uma despedida, mas com laços que permanecem, assim. Acho que é isso que eu tô assistindo, sabe? Assim, então tá até muito bonito, né? Estou chorando demais. Eu chorando também. Chorem, outra indicação, deixem chorar. Deixa a lágrima sair. Chora, gente, chora. E é isso. Até o próximo. Obrigada. Gente, terminei chorando. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!